E aí, pessoal, hoje a gente vai criar um componente do Ionic. O que é um componente do Ionic? Basicamente, todos esses elementos que o Ionic já nos provê aqui são componentes, né? Acho que é o melhor exemplo que eu posso dar aí para vocês. Por exemplo, um card é um componente do Ionic. Uma lista, uns botões aqui, fabs, os ícones não, ícone é outra coisa, né? Segmentos, todas essas coisinhas que a gente pode usar direto no nosso projeto são considerados componentes do Ionic, né? E não sei se vocês já repararam, mas o Ionic não tem um componente de rating, né? De avaliação de estrelas, de dar nota, né? Por estrelas. Então eu resolvi criar um aqui hoje com vocês, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou iniciar aqui um projeto. Vou iniciar sem nada, né? Vamos aguardar aqui um pouquinho. E finalizou aqui a nossa criação do projeto. Já vou dar um serve aqui para agilizar. E vou abrir aqui o nosso projeto na IDE. Opa, faltou entrar na pasta aqui. Beleza, o projeto aqui está bem simples, né? Bem inicial, só tem uma página. Então a gente vai, deixa eu abrir um outro terminal aqui. Vamos adicionar o nosso componente. Então a gente usa o Ionic G de Generate Component e o nome do nosso componente. Aqui eu vou colocar Ion Rating. Beleza? Rapidinho ele cria aqui o nosso componente. Aqui na ideia a gente vai ver que já apareceu mais uma pasta aqui, certo? Com 3 arquivos. Então esses 3 arquivos vão compor o nosso componente. Então a gente tem um arquivo HTML, um TypeScript e um CSS. Para esse componente a gente não vai precisar usar o CSS não, a não ser que vocês queiram mudar aí uma cor, o tamanho da estrela, alguma coisa assim. Beleza? E aqui a gente tem a nossa página home, que seria como se fosse uma página do nosso projeto. A gente vai usar ela apenas para testar o nosso componente, certo? Então eu já vou adicionar o nosso componente aqui. Então para usar o nosso componente a gente vai adicionar uma tag IonRating aqui, certo? Onde que está definida essa tag? Aqui dentro. O Ionic ele já define por padrão, como a gente usou o I e o R com letra maiúscula, ele já usa esse padrão aqui para o seletor do nosso componente, certo? A gente precisa adicionar também o nosso componente aqui no arquivo app.module, certo? Então a gente tem que importar ele aqui. Certo? Ele cria o nosso componente com esse nome, IonRating Component, mas eu vou tirar esse component aqui, deixar só o IonRating mesmo, ok? E aqui a gente precisa adicionar ele aqui nas declarations, certo? Senão a gente não vai conseguir usar o nosso componente lá na outra página. Beleza, aqui é só isso. Pode fechar o arquivo. Vamos ver o que aparece aqui na nossa página inicial. Vou entrar aqui no nosso aplicativo. Beleza. Acho que tem que dar um serve aqui de novo, como a gente criou o componente, novos arquivos foram adicionados, então ele precisa, é bom dar uma restartada aqui no serve. Então beleza, terminou aqui, vou dar um F5. Ok.
Ali vocês veem que apareceu aquele Hello World, porque nós temos aqui no nosso componente uma variável de texto. E aqui está setado como Hello World, certo? E aqui no nosso HTML do nosso componente, a gente tem simplesmente o texto aqui. Então aqui que a gente vai começar a definir o que vai ter lá na aparência do nosso componente. Então de início eu vou criar aqui um grid, certo? Vou dar uma classe aqui de IonRating Container. Vou criar uma linha, certo? E uma coluna, beleza? E aqui dentro eu vou criar um ícone. Opa. Um ícone de uma estrela aqui dentro, beleza? Quando eu atualizar aqui, vocês vão ver que vai aparecer. Sumiu lá o Hello World e apareceu uma estrela aqui. Vou tirar a visão ali do mobile, que fica um pouco maior aqui. Beleza, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa replicar esse ícone aqui várias vezes, certo? Para criar aquele visual de avaliação, né? Seja de um aplicativo, de alguma coisa assim. Então o que a gente vai fazer aqui? Vou apagar essa variável aqui que já vem por padrão. Vou apagar essas paradas aqui. Então a gente vai pegar algumas informações da pessoa que está usando o nosso componente, certo? Do usuário do nosso componente. Então para isso a gente usa essa classe input de um Angular Core. A gente vai precisar também da output e dessa classe event emitter, certo? Então vamos começar aqui com essa classe input. Eu vou usar ela assim. Número de estrelas. A gente precisa que o nosso usuário nos informe o número de estrelas, certo? Então eu vou colocar um valor padrão aqui de 5. E assim que nossa view carregar, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui uma outra variável chamada stars, que vai representar nossas estrelas, certo? Ela vai ser do tipo string, do tipo um array de strings, certo? Eu já explico aqui para vocês como que a gente vai fazer isso. Então aqui no Ionic eu tenho 3 tipos de ícones com estrela, certo? Eu tenho star, tenho half star e outline star, beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês qual é a diferença entre elas. Não carregou aqui. Acho que eu escrevi o nome errado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso. Ao contrário aqui. Star half e star outline. Agora vai. Isso. Então aqui, eu vou mexer aqui no CSS só para aumentar um pouco o tamanho da letra, beleza? 30 pixels aqui para ficar bem grande. Beleza, então vocês podem ver que tem a estrela toda fechada, né? Metade, e ela toda aberta. Então a gente vai usar isso para determinar qual o valor atual da nossa avaliação aí. Beleza? Então aqui nesse array de strings nós vamos ter 3 valores. Ou vai ser star, ou vai ser star half, ou vai ser star outline. E assim a gente vai saber como desenhar a nossa estrela, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou botar um ngFor aqui. Vou dizer que para cada estrela do array stars ele vai fazer o seguinte. Então ele vai colocar uma nova coluna com um ícone dentro. E o name desse ícone vai ser o próprio valor da star, certo? Ou seja, do item do array. E o array vai conter um daqueles 3 valores, certo?
Então assim que a nossa view carregar, o que a gente tem que fazer? Nós temos que definir aqui um valor, certo? Para um valor inicial. Vou botar 3 aqui, o padrão. 2,5. Certo? Eu vou clonar aqui esse valor, criar uma variável. E vou diminuindo ela aqui, isso para eu saber. Para eu saber quando acabou o meu valor. Por exemplo, se ele começar em 2,5, a cada iteração desse for aqui, ele vai diminuindo 1. Então vai ficar 2,5, 1,5 e meio. Então, quando ele tiver esse meio, eu vou adicionar aquela estrela só pela metade, certo? E depois, quando ele estiver abaixo de 0, eu adiciono uma estrela sem nada dentro. E quando ele for maior que 1, eu adiciono a estrela inteira, certo? Então, eu vou colocar aqui, se essa variável temporária for maior que 1, maior ou igual, né? Então, eu vou inserir um elemento lá na minha stars, que vai ter o valor star, que é o nome daquele ícone lá, certo? Se a minha variável for maior que 0, mas for menor que 1, ou seja, 0.1, 0.2 até 0.9, eu vou inserir, como que é mesmo o nome? Star half, certo? E para todos os outros casos, eu vou inserir, ou seja, quando já tiver menor que 0 no meu valor aqui, eu vou inserir uma estrela sem nada, certo? Beleza, vamos ver como que vai ficar lá. Ok, vocês viram aqui, eu setei como número das estrelas 5 estrelas, então, ok, apareceram 5 e o valor 2,5. Então, ok, aqui ficou 2 e a do meio aqui ficou. Ok, vamos tentar mudar esse valor aqui, vou colocar 4. Então, tem que fechar aqui até essa quarta estrela. Beleza. Não sei se ficou um pouco confusa essa lógica aqui, mas qualquer coisa vocês dão um pause aí no vídeo, dá uma analisada com mais calma que vocês vão, tenho certeza que vocês vão entender, não é nada muito complicado. Beleza? A gente só insere um valor diferente aqui, que são os nomes dos ícones, e aqui a gente escolhe, a gente seta o nome do ícone como aquele valor lá de cada elemento. Beleza? Ok, agora o que a gente precisa fazer? Nós precisamos informar para o nosso usuário, a pessoa que está usando o nosso componente, quando uma das estrelas foi clicada, beleza? Então eu vou criar aqui um event emitter, ou seja, um emissor de evento. Essa declaração aqui é um pouco chata, mas tem que ser assim. Ok, então ele vai emitir um evento e ele vai passar um número, certo? E esse evento eu vou conseguir capturar lá na minha home, lá na minha página do meu projeto, que na verdade pode ser qualquer página que você tenha aí no seu projeto, beleza? Então aqui na coluna, em cada coluna, ou seja, em cada estrela, eu vou inserir aqui, vou dizer que ela é tappable, que ela pode ser clicada, né? E vou dizer que o clique dela vai chamar a função star clicked, e vai passar aqui, na verdade eu preciso passar um index aqui, então eu vou criar
uma variável aqui que vai registrar o index que eu vou estar clicando, beleza? E aqui eu crio aquela função lá. Tá? Vou dar só um log aqui para você, pra gente ver se tá tudo ok funcionando. Bem, vamos lá. Vou clicar aqui, a gente tem que ver aqui no console o valor que eu cliquei, certo? Lembrando que o index ele inicia no 0, né? Então a primeira estrela é o 0 e vai até o número 4 aqui. Então na hora de emitir o nosso valor, a gente tem que lembrar de somar 1 aqui. Beleza, nosso valor está vindo correto. O que a gente faz agora? Simplesmente a gente precisa emitir esse valor. Beleza? E já para ficar um negócio melhor, a gente pode atualizar a nossa variável velho lá. E colocar aqui. Beleza, né? Vou tirar aqui. E agora, aqui eu vou mostrar para vocês como que o usuário vai receber esse evento. Então ele vai colocar aqui na verdade, isso, clique. Acho que aqui ficou meio ruim esse nome, vou botar aqui. Aí é um clique. Beleza, fica mais... Porque aqui pode confundir com o que já existe do clique ali, né? Beleza, então eu vou colocar aqui, sei lá, log, a função log que passa um evento. E aqui na minha classe do meu projeto eu vou criar uma função log. Que simplesmente vai logar aqui o valor. Então lembrando que essa home, ela é a classe, é a página que está utilizando o meu componente, certo? Ela não faz parte do meu componente. É como se fosse um programador lá que pegou o seu componente no GitHub e está usando para um projeto dele lá. Beleza? Então a gente vai ver que agora vai ter uma mensagem aqui no console que não é impressa pelo próprio componente. Ok. Certo, pessoal? Está imprimindo ali. Para a gente ver, então o nosso usuário está recebendo lá o valor correto. 1, 2, 3, 5. Já está com aquele 1 somado. Bem, agora a gente precisa atualizar a nossa view quando uma estrela foi clicada. Você está vendo que eu estou clicando aqui e não está atualizando aqui para a gente, certo? Então eu vou tirar isso aqui de dentro, vou criar uma nova função aqui chamada calc, né, que ela vai calcular nosso valor e vou chamar ela aqui dentro, tá? Então toda vez que uma estrela é clicada, a gente pega o valor dela, atualiza aqui no nosso valor, emite o evento e a gente precisa recalcular como vai estar lá nossas estrelas, certo? Então simplesmente toda vez que atualiza o valor, eu vou chamar essa função de calcular novamente. Isso já vai tomar conta aí de atualizar a view. Beleza? Opa. Tá. Esqueci aqui de zerar o nosso array, certo? Então ele somou lá mais 5 estrelas. Então aqui eu preciso zerar, excluir as estrelas que já estão lá sendo mostradas, certo? Vamos lá que agora dá certo. Então, ó, pessoal, vocês veem que já na estrela que eu clico ele já atualiza na nossa view, certo? Mas pode ser que o nosso usuário não queira que atualize, né? Pode ser que ele esteja usando o nosso componente apenas para visualização, né? Então a gente pode criar um input aqui chamado read only, certo? Ou seja, apenas leitura do tipo booleano e vou dar um valor aqui de falso de início, certo? Então, antes de atualizar aqui nossos valores,
a gente precisa verificar se não está somente leitura, certo? Então, se não está somente leitura, atualiza o valor. Se está somente leitura, não atualiza o valor. Então, aqui eu vou colocar o nosso componente como apenas leitura, certo? Então, quando eu clicar em alguma estrela, não deve acontecer nada, nem aparecer aqui no console. É como se fosse se o usuário estivesse visualizando a nota de alguma coisa. Opa, deu um errinho aqui. Acho que esse nome read only já é utilizado, hein? Então vou usar aqui apenas leitura. Ok. Vamos ver se funciona agora. Então eu clico aqui nas estrelas e não acontece nada, certo? Se eu vier aqui na nossa página que está utilizando e colocar apenas leitura como falso, então ele deve permitir que o usuário interaja com as estrelas. Beleza? Então aqui, ó, o usuário consegue interagir. Ok? Então dessa forma o usuário consegue utilizar a nossa classe. Digamos que ele queira utilizar aqui, ao invés de 5 estrelas, ele quer usar 8. E o valor inicial que ele quer, sei lá, 6 estrelas marcadas, ok? Então, aqui está, temos 4, 8 estrelas e temos 6 marcadas. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Acabamos de criar um componente para o Ionic. E onde você quiser usar esse componente é só colocar em qualquer lugar na sua página. Se eu quiser colocar mais um aqui, vou tirar aqui esses parâmetros não obrigatórios e vou adicionar aqui mais um componente, certo? Então tem que aparecer a primeira componente com 8 estrelas e um segundo com apenas 5. E assim você pode usar esse elemento em qualquer lugar da sua aplicação, tá? Valeu, galera!